Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos e irmãs, no livro de Atos, no capítulo 1. Atos, capítulo 1. Nós vamos ler apenas um versículo. O versículo de número 8. Atos 1, versículo 8, que nos diz assim: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Eu convido você, vamos ler juntos esse versículo, em nome de Jesus, versículo 8. Mas e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. E agora nós clamamos para que o Senhor fale com a tua igreja. Nós precisamos ouvir a tua voz, Senhor. Nós precisamos que o Senhor fale conosco, que nós venhamos a diminuir, ó Deus, e a tua presença, a tua glória, ela cresça de forma abundante no meio de nós, ó Pai, para que o teu nome ele seja glorificado, exaltado, porque como já temos dito nesse culto, tu és poderoso, Senhor. Recebe a nossa vida nessa hora e fala ao nosso coração, em nome de Jesus, amém, amém. Meus amados irmãos, a partir do Pentecostes, o Senhor Jesus ele concedeu aos seus discípulos muito poder e muita autoridade. Certamente sem esse derramamento do Espírito, sem essa ação do Espírito na vida dos discípulos, a igreja de Cristo não seria o que é. Porque foi através dessa ação que os discípulos eles foram empurrados na missão. Eles tiveram autoridade, unção, ousadia para cumprir o mandato do Senhor. Nós podemos nos lembrar que alguns versículos antes, alguns capítulos antes, os discípulos estavam meio que apavorados, alguns meio que sem atitudes para partir, e foi no momento em que eles recebem esse revestimento de Deus, é que a obra começa a ser feita, é que o mandato de Jesus começa a ser cumprido pelos discípulos e a igreja vai caminhar. A grande questão nessa noite é nós entendermos algumas coisas. A primeira coisa que nós devemos entender nessa noite é que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Você, meu irmão, você, minha irmã, é necessário que a sua vida ela seja cheia do Espírito. Não aceite viver uma vida cristã medíocre. Não aceite viver uma vida cristã que se conforme em presença de culto, em vir a uma reunião e outra. Não aceite isso. Deus tem mais para a sua vida. Deus tem mais para a minha vida. O propósito de Deus é ter homens e mulheres cheios da presença do Senhor, tochas incandescentes do seu poder, que por onde passem iluminem, levem o calor do Espírito e façam a diferença. Mas nós muitas vezes estamos nos conformando em viver de qualquer jeito, em viver a vida cristã de qualquer forma, mas não é esse o propósito de Deus. Deus olha, Jesus fala para os discípulos: fiquem em Jerusalém, não saiam até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Nós não podemos sair de Jerusalém, irmãos, até que o Espírito Santo domine a nossa vida, até que nós sejamos cheios e até que a nossa vida reflita a glória de Deus no nome de Jesus. É a primeira coisa que eu preciso entender. Agora, a segunda coisa importante a entender é o que esse poder produz na minha vida. A segunda coisa é entender o porquê de eu ter esse poder na minha vida.
o porquê de eu ser cheio do Espírito, o porquê de eu ser repleto da glória de Deus, o porquê de eu me encher com o Espírito Santo. Para que isso? Qual é a finalidade disso? E quando nós olhamos para o livro de Atos, se você fechou, eu peço que você deixe aberto o livro de Atos. Nós vamos ler alguns versículos dentro do livro de Atos. E quando nós olhamos, irmãos e irmãs, para o livro de Atos, nós vamos ver aplicações desse poder. Para que o Espírito Santo veio? Qual foi a finalidade do poder? E eu quero te mostrar algumas coisas hoje que vão te desafiar a ser cheio do Espírito Santo. E você vai entender que não existe vida cristã sem a plenitude do Espírito. Não dá para servir a Deus sem estar cheio do Espírito. Não dá. Você pode ser até membro da igreja, você pode até frequentar a igreja, mas você não vai ser discípulo. Você não vai ser alguém que está cumprindo o propósito de Deus para a tua vida. Olhe comigo a tua Bíblia. A primeira coisa que o poder de Deus opera, ou a primeira capacidade que vem através do poder do Espírito Santo. Olha para a sua palavra no capítulo 2. A partir do versículo 4 diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuía de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus e todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócio, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfília, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer dizer isto? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. A primeira capacidade do Espírito é fazer com que eu e você consigamos transmitir o Evangelho numa linguagem que todos entendam e recebam no seu coração. O texto fala sobre línguas, e nós não vamos entrar aqui em questões teológicas, mas o que eu quero dizer para você é que uma coisa o texto nos diz: pessoas estavam ali, não estavam entendendo bem o que estava acontecendo, mas de repente, diante de uma ação do Espírito Santo, eles começam a entender e a ouvir aqueles homens falando no seu próprio idioma das grandezas de Deus. Irmão, o mundo precisa entender o Evangelho que você crê, a palavra que você crê, e eles precisam ouvir você falando e entender que aquilo é bom para a vida deles. Mas sabe como isso acontece? Com a ação do Espírito Santo. Eu falando, qualquer um pode falar aqui à frente, qualquer um pode pegar esse microfone e falar. Sem a ação do Espírito, sem o mover do Espírito, é apenas um discurso, é apenas uma filosofia. Mas se o Espírito Santo falar, se Ele der a capacidade, essa palavra muda vidas, transforma pessoas e levanta pessoas que estão lá no fundo do poço e a coloca em posição de destaque. Esse é o Evangelho. A primeira capacidade do Espírito para a sua igreja, o primeiro motivo para você ser cheio do Espírito Santo, é você ter capacidade de pregar o Evangelho de forma a que as pessoas entendam e tenham necessidade de viver o que você está pregando. Mas a segunda coisa, ainda no livro de Atos, o segundo poder, a segunda capacitação, veja o que está escrito no versículo 42 do mesmo capítulo 2. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações.
Você precisa ser cheio, meu irmão. Você precisa ser cheia, minha irmã, para que você não pare de caminhar na presença do Senhor. Pensa que caminhar na presença do Senhor é fácil? Não. Olhe para os bancos. Certamente você vai se lembrar de pessoas que estavam caminhando e que pararam. Porque não é fácil caminhar na presença de Deus. A Bíblia já nos alerta dizendo que o caminho ele é estreito. E muitos param nesse caminho. Mas se você é cheio do Espírito, irmãos, por mais que venham dificuldades, por mais que venham lutas, você vai permanecer, vai avançar e vai conquistar o que Deus tem para a tua vida. Mas tem que estar cheio do Espírito. É o Espírito que te faz passar por cima de lutas, de dificuldades. É o Espírito quem te alimenta na hora que só tem lágrimas nos teus olhos. É o Espírito que te fortalece na hora que você não tem nem força para clamar ao Senhor. Tem muita gente abandonando ao Senhor, às vezes por motivos dos mais fúteis. Pessoas saem da igreja porque não foram cumprimentadas. Pessoas saem da igreja porque oraram por uma coisa e não conquistaram. Pessoas saem da igreja porque queriam fazer algo e não puderam. Pessoas saem da igreja por todos os motivos. Mas quem é cheio do Espírito Santo bate no peito e diz: Senhor, haja o que houver, eu vou estar na tua presença, eu vou aguentar, eu vou segurar. Pode vir perseguição, pode vir luta, batalha, eu não saio do lugar, eu vou avançar na tua presença. Existem pessoas que vão adentrar pelas portas quando Jesus vier. Mas essas pessoas são aquelas que ouviram a palavra dizendo: seja fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Para ser fiel até a morte tem que ser cheio do Espírito, tem que transbordar de unção para aguentar as cargas. Eu creio que tem pessoas nessa noite que estão dizendo assim: está difícil. Eu creio que existem pessoas aqui que estão dizendo: está complicado continuar, está complicado lutar. Eu creio que existem pessoas aqui dizendo: eu estou com vontade de parar, de jogar tudo para o alto, de voltar atrás, de desistir. Eu quero dizer para você, meu irmão, deixa o Espírito Santo encher tua vida hoje. Deixa Ele encher sua vida hoje. Deixa Ele transbordar na sua vida hoje. Você vai sair daqui cantando. Ele vai te renovar. Ele vai fazer você transbordar de alegria. E você vai sair daqui hoje dizendo: haja o que houver, não saio da presença do meu Deus. Só fica firme quem é cheio do Espírito, irmão. Não se engane, você não vai ficar firme se o teu pastor te visita toda semana. Você não vai ficar firme se um membro do ministério de oração ora por você toda semana. Você não vai ficar firme se tem alguém que te liga para você toda semana. Essas coisas te ajudam, essas coisas são bênção, mas o que te faz ficar firme é estar cheio da presença do Pai. E aí você não vai querer sair fora, não. Você vai pagar preço e vai ver a glória de Deus sobre você. Eles perseveravam. E pensa que estava sendo fácil perseverar? Não. Eles estavam sendo perseguidos. As ameaças rodeavam esses homens. O medo da morte, o medo de ir para a cadeia, rodeavam esses homens, rodeavam os discípulos, a igreja. Mas quem ama o Senhor não pode parar, irmãos. Quem ama o Senhor olha para cima e avança em todo o tempo. Josué tinha todos os motivos para abandonar a presença de Deus. Todos. Ele foi traído pelo povo. Ele estava dando tudo de si para guiar o povo pelo deserto. Mas o povo foi ruim com ele. O povo era aquele povo rebelde que ora servia a Deus e ora abandonava os caminhos do Senhor. Mas quando chega o capítulo 24, irmãos,
eu vou ver Josué fazendo uma declaração de fé tremenda. Ele vai dizer assim: olha, se parece mal para vocês servir ao Deus de Israel, voltem e sirvam ao Deus dos seus pais, aos deuses que estão lá além do rio Eufrates. Só tem uma coisa, só tem um motivo: eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Quem está cheio do Espírito não volta atrás, avança. Pode estar machucado, pode estar ferido, mas ele sabe: o Espírito me renova, me fortalece, me capacita e não me deixa no caminho, eu vou avançar. Quantos querem ser cheios do Espírito nessa noite? Façam assim. Quantos querem que Deus encha você nessa noite, para que nada te tire da presença do Senhor, para que nada te desanime? Dê um glória a Deus bem forte aí, irmão. Diga glória a Deus mesmo. Nós vamos ser cheios do Espírito nessa noite. Eu creio, Ele vai transbordar a sua presença em nós. Ele vai nos encher, e vão sair daqui homens e mulheres que não olham nem para a direita e nem para a esquerda, mas que avançam glorificando o nome do Senhor. A terceira coisa está no versículo 43 do capítulo 2. Veja como é importante nós sermos cheios do Espírito. Nos diz a palavra: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. O terceiro poder é a capacidade que Deus deu a eles e dá a nós hoje. Dá a nós hoje também, de pregar o Evangelho com sinais e com poder. Coisa terrível é quando a igreja perde a unção para pregar. Coisa terrível é quando a igreja perde poder e autoridade. Coisa terrível é quando nós, irmãos, ficamos vazios, sem a presença de Deus. Coisa terrível é ver um homem que orava, que ministrava sobre outros, que impunha as mãos, de repente não tendo condição de nada. Coisa terrível é a história de Sansão, que em um momento é um homem valente e forte, e no outro momento é um palhaço exposto para a atração das pessoas, porque perdeu o Espírito Santo, porque perdeu a unção. A palavra de Deus diz no capítulo 3, você não precisa ler, mas no versículo 6, quando aqueles discípulos estavam ali, um coxo olha para eles, pede uma esmola, e ele diz o quê? Não temos ouro, não temos prata, mas o que nós temos nós te damos, em nome de Jesus, levanta e anda. Isso não é para o passado, isso é para nós hoje. É o mesmo Deus, é o mesmo Senhor. Nós não podemos aceitar viver um evangelho que falte sinais, que falte o poder de Deus, que falte a unção. Diz a história que um dos pais da igreja, chamado Tomás de Aquino, chegou para o Papa da época e disse para ele: olha, estava conversando, e o Papa disse para ele, na verdade: olha, nós hoje, mostrando para ele todas as riquezas da igreja, mostrando todas as fortunas, o império que a igreja tinha construído, e disse para Tomás de Aquino: nós hoje não precisamos mais dizer que não temos prata e não temos ouro, porque hoje nós temos muita prata e muito ouro. E aquele homem olhou para aquele líder e disse: é verdade, o problema é que nós também não podemos dizer levanta e anda. A igreja não pode perder a unção, irmãos. A igreja não pode perder a autoridade. Os milagres do passado são milagres hoje também. O Deus que operou no passado opera hoje também. Os sinais precisam seguir aqueles que estão crendo no evangelho de poder, no evangelho do Senhor. Paulo disse: eu não prego um evangelho que é filosofia, que é anúncio somente. Eu prego um evangelho que é poder de Deus para mudar o homem. Tem gente que conhece a Bíblia de capa a capa,
conhece versículos, cita de cor, mas não tem autoridade, não tem unção. Meu irmão, em nome de Jesus, hoje precisa sair daqui homens e mulheres cheios do Espírito Santo, repletos da glória de Deus, para anunciar o Evangelho com sinais, com prodígios, para impor as mãos e ver os demônios saindo, para declarar a cura e ver o poder de Deus. É o mesmo Deus, querido. Não aceite outra coisa não. É o mesmo Deus. É o mesmo Senhor. A Bíblia fala, ou não a Bíblia, mas a história conta, que John Wesley, ele pregava o Evangelho, irmãos, para multidões de 20, 30, 40 mil pessoas. E quando ele pregava, pessoas começavam a se agarrar em postes, em árvores, o que tinha pela frente, elas se agarravam com medo do inferno e sentindo a necessidade de entregar a sua vida para Deus. Precisamos buscar isso na nossa vida hoje. Muitas vezes a gente prega e nada acontece. Não podemos aceitar isso. Tem poder para a minha vida, tem poder para a sua vida. A Bíblia, ou não a Bíblia, mas a história, ela nos fala de Charles Finney. E ela nos diz que ele passou certa vez de trem por uma cidade. Ele não parou na cidade, ele não desceu na cidade, ele não conversou com ninguém na cidade, ele passou de trem. E as pessoas saíram correndo dos bares onde estavam se embebedando. As pessoas saíram correndo, correram para as igrejas para pedir perdão pelos seus pecados. Ele só passou, mas a unção era tão grande que os pecadores não resistiam e corriam para a presença de Deus. É o mesmo Deus, irmãos. O Deus que usou Charles Finney é o Deus que usa você hoje aqui em Valença. Se você tiver ousadia, vida no altar e for cheio do Espírito, você vai sair por aquela rua, vai declarar a palavra de Deus, e Deus vai cumprir, Deus vai velar pela tua palavra, vai te honrar, e os milagres vão acontecer. Mas pastor, se eu orar a pessoa não for curada, meu irmão, o teu papel é crer. Se Deus vai curar, é com Ele. Mas você precisa crer que se você impor as mãos, Deus pode curar. Se Ele não curar, é projeto, é propósito. Deus sabe de todas as coisas, mas eu e você precisamos crer. A igreja precisa pregar o Evangelho com poder, com autoridade, para ver a glória de Deus. Quantos querem ser cheios do Espírito nessa noite? Para pregar com sinais, para ver milagres, para ver a glória de Deus. O quarto poder está no versículo 44 e 45 do capítulo 2, que nos diz: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Deus hoje precisa derramar poder, virtude sobre as nossas vidas, para que aprendamos a viver em família, como corpo de Cristo. Nós estamos tratando na escola dominical sobre comunhão. Nós estamos falando sobre unidade, sobre estarmos juntos, sobre partilharmos as coisas. Mas meu irmão, aí a gente começa a ouvir assim: ah, mas isso é difícil, isso é complicado. A gente fala, não vive. O irmão passa, não cumprimenta, não abraça, não dá oi, finge que não viu, não dá paz do Senhor. Às vezes nem viu e a gente fala que viu e tal, e vai criando um monte de dificuldades. A hora que nós formos cheios do Espírito, nós vamos amar um ao outro de tal forma que se ele passar e não nos ver, ou se ele fingir que não nos vê, não tem problema. Nós não vamos ter orgulho não. Nós vamos até ele e falar assim: meu irmão, acho que você não me viu, mas se viu também não tem problema, mas eu te amo em Cristo Jesus. Ao invés de ficar reclamando, ao invés de ficar retorcendo, remoendo, nós vamos amar, vamos estender a mão e vamos cuidar uns dos outros para a glória do Senhor. Sabe por que nós criamos tantas picuinhas? Sabe por que nós criamos tantas dissensões, tantas contendas no meio de nós? Porque às vezes nós não estamos cheios do Espírito. A hora que eu estou cheio do Espírito, eu não tenho tempo para falar mal de você não, irmão.
eu tenho tempo é para me encher mais e mais da glória de Deus. A hora que eu estou cheio do Espírito, a minha necessidade é de ver o que você precisa e te ajudar como eles faziam. A hora que eu estou cheio do Espírito, o meu desejo é estender a mão para você que está caído e tentar te levantar, porque na hora que eu cair você também vai me levantar, e aí vai ser um corpo, vai ser uma igreja onde um ama o outro, onde um cuida do outro. Mas só é possível uma igreja assim, se ela estiver cheia do Espírito Santo de Deus. Quantos querem ser cheios do Espírito para ser uma comunidade, um corpo, uma igreja do Senhor? Deus pode te encher nessa noite. Deus pode transbordar a sua unção sobre a sua vida nessa noite. O sexto poder, ou o quinto poder, está no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos. Atos 4, verso 36. Nos diz assim: José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. O que leva um homem que tem tudo, que tem posse, que tem dinheiro, a vender o que tem e a depositar tudo para ajudar os outros? O que leva um homem de posses a abrir mão dos seus recursos por causa dos outros? Ele poderia ser maior do que os outros. Hoje quem tem mais pisa quem tem menos. Hoje quem tem uma condição melhor olha por cima quem talvez não tenha tão boa condição assim. Mas quem está cheio do Espírito Santo aprende a ser humilde, aprende a servir e aprende a fazer a vontade de Deus. Olhe também na sua Bíblia o capítulo 6, o verso 3, diz assim: Mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. O texto está falando da instituição dos diáconos. Olha só, irmãos, os diáconos, eles iam servir as mesas. Eles não iam liderar nada, eles não iam fazer trabalhos de grande destaque, eles iam servir as mesas. Mas para servir as mesas, olha as exigências: tem que ser homens de boa reputação, tem que ser homens cheios do Espírito, tem que ser homens que possam ser cheios de sabedoria, sábios, de boa reputação e cheios do Espírito. Homens assim deveriam ser colocados para liderar. Você já viu que na igreja, quando alguém recebe um dom, ela começa a se sentir às vezes superior? Muitas vezes na igreja, quando alguém recebe uma graça do Senhor, uma graça do Espírito Santo, ela começa a achar que ela é melhor do que o outro. Ela começa a achar que ela entende mais do que o outro. Ela começa a achar que ela vê e o outro não vê, que ela entende e o outro não entende, que Deus deu visão a ela e ao outro não tem. Quanto mais você for cheio do Espírito, mais você vai entender que o teu chamado é para servir, é para se humilhar, não é para ser servido, não é para ser reconhecido, não é para ser aplaudido, mas é para servir, irmãos. E você vai servir com excelência, você vai se colocar na mão do Senhor para servir o outro. Às vezes não é nem coisa que vai dar destaque, não vai nem aparecer, mas você vai ter alegria, porque o Espírito Santo te tira vontade de aparecer e te coloca vontade de servir e de se humilhar na presença de Deus. E quem vai te exaltar é o próprio Deus e não homens. Irmãos, nós precisamos ser cheios para parar de disputar espaço, para parar de brigar por cargos, para parar de dizer não fui eu que fiz, sou eu quem faço, sou eu quem aconteço. Isso é discurso de quem não tem o Espírito. Porque quem tem o Espírito Santo se esconde atrás da cruz e diga: é o Senhor que é digno de honra, de glória e de louvor. O sétimo poder, ou sexto poder, no capítulo 5, o versículo 41,
Diz assim: e eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. A história nos conta, irmãos, que por vezes os romanos e outros perseguidores se irritavam com os discípulos e com os seguidores de Cristo. Sabe por quê? Porque quanto mais batiam, mais eles adoravam a Deus. Quanto mais eram açoitados, mais eles glorificavam o nome do Senhor. Só faz isso quem é cheio do Espírito. Tem gente gemendo e murmurando no meio da igreja por causa de provas desse tamanho. Tem gente dizendo que não quer mais servir a Deus porque está passando por uma luta. Tem gente dizendo que Deus esqueceu dela porque está com uma tribulaçãozinha, que amanhã está resolvida. Esses homens estavam apanhando, estavam sendo levados à morte dia após dia, e estavam glorificando e exaltando ao Senhor. Quem é cheio do Espírito entende luta como oportunidade de crescimento. Quem é cheio do Espírito vê as barreiras como a trampolim para chegar mais próximo da glória de Deus. Se você está na prova nessa noite, deixa o Espírito te encher, transbordar na tua vida. Você vai glorificar o Senhor e vai dizer: Deus, obrigado. Está doendo, a prova é grande, está assim, Senhor, está sendo difícil sim, mas eu sei que eu estou chegando mais próximo de Ti. Eu não vou parar de orar não, Senhor, eu vou buscar ainda mais. E quando o Senhor resolver me abençoar, todo mundo vai ver que há um Deus soberano sobre a minha vida. Aleluia! Olha Jó declarando: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele vai se levantar. Esse é o discurso de quem está cheio do Espírito. O discurso de quem está vazio é o discurso da mulher de Jó: amaldiçoa o teu Deus e morre. Nós precisamos ser cheios do Espírito, irmãos. Eu quero que você entenda nessa noite: não dá para você sair desse culto sem clamar, sem haver um clamor dentro do teu peito: Deus, enche a minha vida. Não dá para você sair de dentro dessa igreja hoje sem haver um desejo profundo na tua alma: Senhor, enche-me com o teu Espírito, para que eu não murmure, para que eu tenha unidade, para que eu possa anunciar o teu evangelho com poder, para que eu possa pregar e as pessoas entenderem. Você hoje precisa entender, irmãos, que a tua vida precisa estar cheia do Espírito Santo. Só que você precisa ter fome, você precisa ter sede. Sabe por que muitos de nós não somos cheios? Porque a gente busca de qualquer jeito. Porque a gente diz assim: se Deus quiser me encher, amém. Se não quiser, amém também. Se Deus quiser me capacitar, amém. Se Ele não me capacitar, outro faz. Se Deus quiser me usar lá fora, amém. Se não quiser, tem outro irmão que já prega. Se Deus quiser me usar para impor as mãos e repreender um demônio, amém. Se não, tem um ministério de intercessão, de libertação. Se Deus quiser me usar para orar por um enfermo, amém. Se não, tem alguém que ora. Em nome de Jesus, repreenda isso da tua vida. Deus não chamou meia dúzia não, Deus chamou a todos os homens e mulheres. É um exército, é um povo cheio da glória, que onde anda, deixa o rastro de poder e de unção. Deus quer você, irmão, hoje. Deus quer tomar a tua vida hoje. Você tem que sair daqui hoje soltando fogo mesmo, glorificando ao Senhor, a fim de que as pessoas, quando passarem, vejam a diferença. O metodismo revolucionou a Inglaterra, a Europa e o mundo. Se você está aqui hoje, é porque um dia houve um homem cheio do Espírito na Inglaterra. Mas se você for hoje na Inglaterra, você vai ver templos enormes vazios. Você vai ver templos que já estiveram cheios de pessoas sedentas por Deus, virando boate, virando lugares de prostituição. Por que isso, irmãos? Porque pessoas abriram mão de serem cheias do Espírito Santo.
E quando eu abro mão de ser cheio do Espírito Santo, a ruína é o meu destino. Porque o homem de Deus e a mulher de Deus só é sustentado, só fica de pé se for pelo Espírito Santo. Eu gostaria de orar com você nessa noite. Gostaria de convidar você a ficar de pé nessa hora. Talvez existam pessoas aqui que não estão conformadas com a vida cristã que estão levando. Senhor, eu vou nos cultos, eu tenho participado, mas se o Espírito Santo tem te tocado, está dizendo para você: não basta, é necessário mais na tua vida. Talvez existam pessoas aqui querendo desistir. Eu poderia fazer um apelo falando: você que está pensando em desistir, vem aqui na frente, eu vou orar. Mas eu vou fazer um apelo diferente. Eu vou dizer: você que quer ser cheio do Espírito, você vai ser cheio e vai sair daqui sem vontade de desistir. Você que quer ver o Senhor te usando, irmãos, usando você. É tempo de uma igreja que deixa rastro de milagre. É tempo de uma igreja que tem autoridade quando fala, que não fica só falando, que não diz assim: vai lá, que o fulano vai orar por você, vai na minha igreja tal dia, que vai ter um missionário fulano de tal, que vai ter o apóstolo. Conhece o apóstolo fulano? Quando ele ora, a pessoa é curada. E você, meu irmão? Eu quero ouvir assim: quando o Joãozinho ora, a pessoa é curada. Quando a Maria ora, a pessoa é curada. Porque o poder que está sobre o apóstolo está sobre a tua vida também, está sobre a minha, está sobre a igreja de Valença, está sobre o povo de Deus. Vamos parar, irmãos. É tempo de nós pararmos de esperarmos que o outro faça. Glória a Deus pela vida do missionário, glória a Deus pela vida do apóstolo, pela vida do pastor, pela vida lá do irmão tal, do ministro fulano. Glória a Deus pela vida deles. Mas eu quero glorificar a Deus pela sua vida também. Eu quero glorificar a Deus pela minha vida também, porque o mesmo Deus que Ele serve é o Deus que eu sirvo também. Se Deus opera através dele, precisa operar da minha vida também. É desafio mesmo. É desafio mesmo. Nós precisamos disso. Se nessa noite há alguém que quer dizer: Senhor, enche a minha vida de tal forma que o que eu ouvi nessa noite passe a se cumprir. Irmãos, eu não queria que ninguém viesse à frente só porque o outro veio, só para constar, porque isso vai atrapalhar. Eu gostaria que viessem aqueles que desejam ardentemente serem cheios do Espírito Santo. Eu queria que viessem à frente pessoas que têm fome, que querem muito a presença de Deus, que querem muito a unção do Espírito, que querem mais desse Deus poderoso. Não é gente que quer andar de qualquer jeito, não, é gente que quer muito, que deseja receber nessa noite poder do Senhor para fazer a obra do Senhor. Se você quer, nós vamos estar louvando a Deus com o ministério de louvor, e você vai ter a oportunidade de vir. Se você quer muito, se você tem fome, você vem, e nós vamos estar louvando ao Senhor em nome de Jesus. Sobre nós.